Boa noite, Olivia, tudo bem? Tudo bem, obrigada. A gente vai iniciar a entrevista. É, Essa entrevista faz parte de uma disciplina, né, que é a disciplina A Escola Básica Brasileira, ministrada pelo professor Genilton Rocha. Eu me chamo Billy Andrade, meu Instagram é esse aqui, e eu sou mestrando do PPEB. E eu gostaria que você se apresentasse. Certo. Bom, meu nome é Olivia Petrova. Antes de tudo, quero dar um olá para todos que estão aqui me ouvindo ou que vão poder me assistir, tá? Todos os alunos, ao professor Genilton. Como eu mesma disse, meu nome é Olivia Petrova, eu tenho 35 anos, sou psicóloga clínica, com ênfase em atendimento a adolescentes e adultos e também pessoas LGBTs. E faço também atendimento de plantão psicológico, faço palestras sensibilizadoras voltadas à temática de sensibilização social para o público LGBTQIAPN+. E a gente pode conversar mais, Billy. Ah, Essa... que bom. Eu queria fazer esse resgate de algumas memórias, né, tua, para que a gente conseguisse fazer, mas de uma maneira assim bem dinâmica, bem dialogada, uma conversa mesmo, sem pressão, sem conceitos. Só quero que realmente que o que vier assim à tua memória, né, que tu deixe essa resposta vir, né? Tudo bem. Inicialmente, eu gostaria que tu me falasse brevemente sobre como foi esse processo identitário teu como pessoa LGBTQIAPN+. Olha, eu acredito dentro de duas premissas, tanto a minha pessoal, né, e a minha relacional, que eu sempre me entendi como uma pessoa diversa, ou seja, de um Uhum. público, né? E o meu processo ele começa desde a infância, só que naquela época, já ali no final dos anos 90, a gente não tinha muito essa forma tão transparente de falar sobre temáticas LGBTs. Até as siglas eu não conhecia. Então, esse primeiro momento ele é um momento muito traumático. A vida ela é traumática, Billy, Uhum. mas Olivia, o fato de eu ser uma pessoa mais delicada, uma criança delicada, educada, já fez com que as pessoas me rotulassem. Então, já vieram algumas falas ferinas, chacotas, tipo frutinha, né? Ademais, coisas que eu não gosto muito de relembrar. Mas para mim foi bem difícil, né? Logo o início. Então, essa descoberta ela vem primeiramente pelo que eu entendo como orientação sexual, ou seja, eu pensava que eu era ali naquele momento um menino que gostava de meninos, mas não me sentia nesse lugar. Uhum. Quando eu estava com outro rapaz ou ali na minha adolescência me via conversando com outro menino, eu sempre me colocava numa posição mesmo de mulheridade. Até performei, aliás, a situação de ser afeminada, né? Mas depois eu vou ao encontro da minha identidade de gênero e eu digo que hoje em dia eu vivo a minha plenitude. Porém, lá atrás foi bem difícil. E, e agora, deixando essas memórias um pouco mais específicas, eu queria falar um pouco sobre como foi tuas vivências na escola básica, né? Então, eu gostaria de saber qual é a memória que te marcou na escola básica, né? Mas também gostaria de saber se essa escola, essa instituição que você estudou, era pública, era privada. Bom, vamos lá para a gente falar. Eu estudei nas duas nuances, tanto escola pública como privada. Uhum. Eu tive a percepção, diante da minha vivência naquele lugar, em que, como eu mesma acabei de falar ainda há pouco, eu saio de um período que, no final dos anos 90, a gente tem aquela virada do milênio, 2000. Então, nós ainda tínhamos um norteamento muito que meninos tinham que ter postura X e meninas tinham que ter postura Y. Logo, eu era consumida por isso, né? Era imposto dentro da escola. Nós não falávamos sobre temáticas
diversas, ou seja, sobre a população LGBTQIAPN+. Não falávamos sobre isso. Então, na escola particular, o que eu percebia? Quando eu não me sentia confortável por uma questão. Em primeiro lugar, porque os professores, eles, quando acontecia algum tipo de constrangimento voltado para mim, eles não eram um paralelo para saber mediar esse conflito e me defenderem. Era sempre uma maneira apaziguadora para, tipo, de prestem atenção na aula, entende? As chacotas, as formas como me perseguiam eram algumas vezes muito cercado, te comporta como um homem, fala feito homem. Eu ouvi muito isso, tá? Agora, por incrível que pareça, se eu for fazer uma comparação entre a escola pública e a privada, na pública a gente tem um outro senso. Por que eu digo isso? Porque as pessoas, elas conseguem enxergar esse diverso. Na escola pública eu consegui ser eu mesma. Porém, o que vinha? Vinha chacota, Olivia? Vinha. Vinha um direcionamento de falas algumas vezes que me deixavam entristecida? Vinham. Só que as pessoas, engraçado, algumas vezes meus colegas eram rede de apoio, falavam para não fazer aquilo, poxa, aí se metiam. Então, essa forma de saber se expressar, algumas vezes diante de conflitos ali na escola, eram melhores. Na escola de ensino privado, eu percebia que havia uma higienização, mas a agressão, algumas vezes, ela era mais ferina. Na escola privada, eu fui uma vez, teve um caso em que me pegaram pelo braço e um menino começou a socar minha barriga. E ele disse você tem que apanhar, você tem que apanhar. E eu perguntava por que eu tinha que apanhar. E ele não, porque tu és assim. Ou seja, lembra que eu falei para você? Não havia uma verbalização. Era sempre uma correção. Era porque tu é assim. E isso para mim foi muito traumático, né? Porque já diz uma teoria que é de estressor de minorias, que é justamente voltada ao público gay, lésbico, que pessoas LGBTs sofrem muito mais ali nessa questão da educação básica, que é ali ensino infantil, ensino médio, então, que é o fundamental. Ali eu percebi que eu precisava ter alguns artifícios para poder sobreviver diante dos processos traumáticos. Eu tinha vergonha de falar, tinha vergonha de levantar a mão. E como eu mesma disse, algumas vezes até queria, só que quando eu levantava a mão, era tipo assim, as pessoas queriam me imitar. Quando eu falava com o professor, eu ficava meio que desconcertada, porque se eu andasse até o professor, o pessoal reparava no meu jeito de andar. Ou seja, eu era cercada de coisas, né, de perseguições. E esse processo traumático não me fez bem, não. Entende? Imagino, Olivia. É um processo bem traumático, né? Billy, só pegando aqui com você, o trauma, ele é uma coisa que vai acontecer. No percurso vai, vamos lá, crescendo, a gente acaba por se traumatizar. Isso algumas vezes acaba acontecendo no processo relacional. O trauma é o que você vai fazer a partir do momento que ele fica na sua vida. Ou seja, como eu falei para você, na maioria das vezes eu sentia que eu tinha que sobreviver, que eu tinha que me moldar diante do meu processo relacional escolar. Porque as pessoas, elas não me deixavam confortável diante de mim mesma. Agora, fugindo um pouco das perguntas que eu montei aqui, mas isso afetou um pouco a tua ida à escola, a tua vontade de ir para a escola? Isso afetou, sim. Eu tive algumas problemáticas porque eu tinha vergonha de falar, né? E eu ficava muito mais distraída em sala de aula. É mais confortável dentro de casa, né? Porque casa, apesar de haver uma institucionalização familiar, era o meu porto seguro. E quando eu ia para a escola, eu precisava me relacionar com as pessoas e as pessoas já me tratavam como estranha. Então isso não era legal. Mas em casa, tu tinha esse acolhimento de uma outra maneira? Como era? Não.
Não, Não. não tive. Então, nesses É, dois mundos, tu tinha que, como posso dizer, te conter, sim, sim, eu era muito tolhida, né? tolhida É um aí. motivo mesmo. Eu não acredito que essa forma de me conter era a maneira de eu me proteger. Mas o mundo era coercitivo. As pessoas contavam comigo de uma maneira como se o meu comportamento fosse um comportamento desvirtuoso, ou seja, fora do comum. Aí eu me lembro que uma vez, Billy, no meu processo já ali de adolescência, quando eu fui falar sobre a questão da minha individualidade com uma psicóloga escolar, o despreparo foi tão grande porque as perguntas que ela me direcionou com 12, 13 anos de idade, Uhum. aí eu, que a gente tem que tomar um cuidado. Ela sempre focava como se eu já tivesse uma vida sexualmente ativa, Nossa. tivesse ficado com algum homem e algum homem tivesse me aliciado, e isso não ocorreu, entende? Na verdade, era uma questão que estava acontecendo pessoal dentro de mim, em que eu tinha um processo identitário e um processo afetivo direcionado, entende? Ou seja, eu comecei a perceber que eu gostava de meninos. E eu Sim. comecei a perceber naquela época que eu tinha um comportamento muito mais feminino, que eu performava muito mais uma mulheridade, uma meninidade, entende? Do que propriamente dizer que eu estava pronta para me relacionar sexualmente com alguém. Não tinha nada a ver com isso. Entendi. E dentro desse local, então, tu sofreu algum tipo de discriminação, então? Acho que essa pergunta já está respondida, né? Após essa tua fala. Todas essas coisas que que tu foi me falando fazem parte desse processo de discriminação que tu viveu lá, né? Sim, sim. Era isso mesmo, era sempre muito bem pontuado. E como eu mesma falo, as pessoas na escola pública, eu consegui ter um processo relacional mais harmônico. Uhum. Mas que houvesse conflito, eu percebia que as pessoas conseguiam se relacionar comigo. E algumas vezes eu vou até pontuar mais, porque talvez essas pessoas já enxergassem essa realidade. Entende? Aqui fora. Aqui fora. Ali dentro existia. Só que, digamos, as pessoas conseguiam expressar, mas quase não se tocava sobre. Ou seja, sempre ganha-se um perfil, né? A bichinha, o afeminado. Infelizmente, são falas que deturpam esse processo de individualidade, que deturpam a questão de compreensão sobre o que é orientação sexual. Não se falava sobre orientação sexual. Falava-se de maneira vulgar, para ofender, mas acabávamos se relacionando, ou seja, como pessoas, como indivíduos, com as nossas singularidades, entende? Ali foi mais fácil para mim. Mas uma vez aconteceu um episódio de uma mãe chegar comigo, eu fui à diretoria para resolver um problema e a mãe falou para mim, sempre assim, por que você é assim? A sua mãe gosta de você? Aí eu fiquei assim, aí ela, porque se eu tivesse alguém assim, igual a você, se a minha filha se comportasse assim, eu não sei, ia ser muito difícil para mim, sabe? E eu pensava que essa mulher, de alguma forma, ela estava pontuando uma coisa dela, mas na verdade ela estava pontuando o preconceito dela. Ela queria me atacar. E, mais uma vez, ali eu estava naquele meu processo de adolescência, entende? Então as pessoas sempre colocavam uma questão como se eu estivesse errando, como se eu fosse um pecado. E eu até perguntei para minha mãe, até questionei, a minha mãe falou: não, jamais. Eu a amo do seu jeito, do jeito que você é. Mas são esses processos, eles são traumáticos, né, para uma pessoa LGBT, porque na maioria das vezes a gente quer se encontrar em um espaço, a gente quer pertencer àquele espaço, né? E o que aconteceu no meu período escolar? Entendi. Quais foram as principais barreiras institucionais que você enfrentou na trajetória da educação básica? A partir disso, das tuas memórias, assim, quais foram essas principais barreiras, assim, e que tu lembras?
Eu acho que as principais barreiras foi sempre essa. Nunca elas eram provocadas por mim, né? Eram justamente essa não compreensão de diversidade e que acabavam me atingindo diretamente no meu processo de aprendizagem. Porque se eu não podia me expressar e qualquer coisa que eu fizesse eu era sinônimo de chacota, se eu chegava com uma psicóloga, ela não sabia mediar um processo de compreensão da minha individualidade, isso começa a atingir, né? Começa a fazer com que eu pensasse naquele momento que o despreparo das pessoas sobre a questão de diversidade, inclusão, pertencimento me atingisse, porque fazia com que eu pensasse que eu era errada. Então, não achava que a escola ela tinha o poder de acolher a minha identidade. Ela só tinha uma orientação de me educar, mas educar de que forma? Para quem? Entende? Não conhecendo a minha individualidade. E Não como faz... era, e como era essa relação, assim, entre os professores, tanto nas duas vivências, porque tu falou que na escola privada era um pouco diferente, né? E na escola pública, da escola pública. E aí, como era essa relação com os professores? Tu tinha esse local de que como posso dizer, onde tu podia se sentir mais confortável ou protegida, ou, ou não existia esse local com esses professores Não, também nessa ele relação? não existia. Não existiu. Agora, se você me pontuar, porque pessoas são pessoas, profissionais e são profissionais. No Sim. meu fundamental, a gente só tem um professor, né? Então, Uhum. geralmente pega a base educacional daquele professor. Então, era muita questão teórica. Pouco tinha um debate tão filosófico. E já na minha fase ali do ensino médio, fundamental, para a sexta série, sétima série, é que eu já pude conversar com alguns professores, onde eu me sentia com um lugar de fala em matérias que nos provocavam a falar. Foi aí que eu comecei a perder o medo de me mostrar. Porque o que eu percebia? Uma coisa eu usei ao meu favor. Lembra que eu falei quando eu levantava a mão eu ficava envergonhada porque as pessoas me imitavam? Só que a partir do momento que eu levantei a mão e começava a debater com o professor, né, aconteceu de as pessoas começarem a prestar atenção em mim. Nossa, gente, aí ela pode ser uma amiga em potencial. Foi ao meu favor. Não que o professor ele me defendia, ele me protegia ou algo do tipo com acolhimento, mas eles acabavam também estimulando esse processo em mim para que eu pudesse verbalizar mais e também ali começar a me relacionar com os colegas. Mas aí a gente vai falar de um outro período, né, de ensino médio, de adolescente, todos nós ali estávamos com medo de nos mostrarmos para o mundo. Então, acho que existiram matérias que puderam me acolher. E o professor, diante disso, diante da didática dele, ele acabava me estimulando. Agora, como eu mesma falei, pontuando, nunca falávamos sobre diversidade, falávamos sobre questões teóricas. Talvez de uma forma de acolher, né? De mostrar o aluno, de perceber, de trazer o potencial dele diante dos outros que observavam ali. E tem duas situações aí, né, que eu fico pensando. Porque parece uma coisa tão boba, assim, né? Eu fico pensando, assim, para uma pessoa que não é LGBTQIA+, ouvir, né, eu tinha esse medo de falar, né, e tudo mais. Mas às vezes eu fico pensando, como foi para ti poder fazer essa simples coisa, assim, poder se expressar, poder falar durante as aulas, poder opinar, poder se expressar. Eu acredito que devido a gente a se munir com conhecimento, a gente começa a ter autoconfiança. E a educação, já diz Paulo Freire, né, é libertadora. Ela me fez avançar, a não ter medo.
Eu comecei a refutar as coisas. Eu comecei a ser eu mesma. Eu acho que foi o momento que eu fui muito mais ousada na minha vida. Eu já pintava as unhas, eu já fazia parte da quadrilha maluca. Eram coisas que. É por isso que eu digo pra você: na escola privada, a gente não tinha quadrilha maluca. Esses papéis, eles eram muito bem definidos. Ali no meu fundamental, a quadrilha, ela era tradicional. Menina se vestia de menina, menino se vestia de menino, né? E quando eu fui para a escola pública, é engraçado, porque a gente, dentro daquela diversão, tinha a oportunidade de se expressar. Aí nós brincávamos, nós éramos mais livres, nós tínhamos mais capacidade ou potencial para falarmos sobre outras coisas, mesmo que a gente não pontuasse isso de uma maneira tão enfática, mas nós podíamos ser nós mesmos. Então a escola pública, ela me deu essa liberdade, sabe? Me deu esse poder de eu ser eu mesma. Nossa, que bacana. E como foi essa relação entre a escola, né, e essas questões comportamentais de gênero? Tu sentiu de alguma maneira que isso te regulou, te controlou? Sim, sim, é coercitivo. É uma, é uma postura que você tem que se comportar diante de um gênero padrão, entendeu? E na época, como eu mesma disse para você, a liberdade que eu tinha eram em momentos que a gente brincava com essa arte, com o lúdico, com a filosofia, mas existiam, vamos lá, no momento em que eu estava descaracterizada dessa questão de estar tão à vontade na brincadeira, nós éramos direcionados a nos comportarmos como homens e mulheres, né? É bem enfático. Menino tem que gostar de azul, menina tem que gostar de rosa, menino tem que andar de bicicleta, a menina tem que andar de patins. Entende? Tinha muito isso. Não que os meninos não poderiam, mas existiam algumas coisas que eram feitas por meninos e outra por meninas. Menina podia brincar de queimada. Menina tinha que brincar de handebol. Entende? E sempre colocava-se uma coisa em questão que era: todo menino é fisicamente mais forte. Eu nunca comprei isso como uma veracidade. Até cientificamente pode perceber que os nossos organismos, eles são únicos. Agora, claro, a didática, ela vai simplificar que todos nós, em grande potencial, por termos hormônios aflorados masculinos, vamos ter um quesito de força maior. E não é uma verdade. Entende? Brincar com meninos naquela época era muito mais ferino para mim, porque eu não me sentia confortável, eu não podia me expressar. Eles eram cruéis, sim. Eles queriam testar a minha habilidade. Ou seja, lembra que eu falei para você? A todo momento parecia que eu estava tentando me proteger. Algumas vezes eu nem queria fazer parte de algumas disciplinas justamente para não passar esse tipo de constrangimento, sabe? Educação física não dava muito certo para mim, não. Deu certo na escola pública. Porque, por incrível que pareça, o professor deixava eu brincar com as meninas. Para você. Então, eu tive um aporte muito mais de segurança, por incrível que pareça. Por isso que eu defendo o ensino público. A gente tem muitas problemáticas levantadas. Mas, por incrível que pareça, essa forma de jeitinho brasileiro, que eu não acho certo, que a gente precisa refletir um pouco sobre isso, me ajudou a poder me sentir à vontade comigo mesma. Na escola privada, não. Eu tinha que fazer esporte de menino. Eu tinha que interagir com meninos. Mas para mim, era totalmente desarmônico, entende? Entendi. Próxima pergunta. Tá. Você sente que há espaços na escola para as narrativas trans serem validadas, reconhecidas? Se sim, de que maneira? Hoje, Billy, hoje. Naquele tempo e hoje. Vamos tentar ver aí de que maneira tu achava. Tipo assim, se era possível naquele tempo. Pra mim, não, jamais. Jamais. Não, nunca. Na verdade, eu nunca vi
uma menina trans na escola. Não, nunca vi, de verdade. Fiz parte de uma instituição privada, não tinha. Fui para Uhum, uma escola, não tinha também. uhum. Agora, nós tínhamos o que nós poderíamos nos reconhecer diante. Ai, perdão. Voltamos? Voltamos. Tá. Voltando, o que nós tínhamos ali? Nós podíamos nos enxergar melhor. A gente sabia que a gente tinha um comportamento muito típico, ou seja, a gente se enxergava, mas algumas vezes a gente não se falava. Em sala de aula, nunca se tocou em temática assim. Nunca Uhum, se falou sobre transgeneridade em potencial. Não, 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 não. A não ser de maneira científica, que a gente pega nessa teorizada, né? Biológica, tipo nas aulas de biologia, o que é ser homem, o que é ser mulher. Isso a gente uhum. falava. Falar sobre transgeneridade, não. Na minha época, não. E o que isso te causava na época, assim? Consegue recordar? De estar perdida, sabe? De Uhum, verdade. De ser silenciada num certo ponto. Era sempre uma batalha. Por quê? Porque as pessoas viam meu potencial ali, vamos lá, enquanto de conhecimento, mas quando se tratava da minha individualidade, eu não podia falar absolutamente nada. Eu não podia falar se eu gostava de meninos, eu não podia falar como eu me sentia, como eu me via. Agora, como eu me para você, eu acredito que a válvula de escape, o escapismo de tudo isso, dentro desse processo educacional, acontece muito de uma maneira nas oportunidades que nós temos, que elas são diferentes, tá? uhum, Para você, na escola pública, eu pude brincar de quadrilha maluca, então eu me realizava. uhum. As pessoas não me perguntavam se eu estava realizada, mas eu sabia que eu estava realizada. Eu sabia que eu estava bem, que eu estava me sentindo bem, a bacana, a linda, mas, tipo assim, aquilo era um momento sublime para mim. Não é sala de aula, não. Diferente da atualidade, o que hoje em dia eu agradeço. O que você acha da educação básica brasileira? E qual foi a importância dela para sua vida atualmente, assim? Para a gente falar sobre esse tema, eu preciso falar sobre os profissionais que constituem essa educação básica, né? E eu acredito muito nos professores de hoje em dia, de verdade. Principalmente quando eles estão mais por dentro dessa diversidade. Mas a gente tem alguns impasses. Quais são os impasses? Esses que ditam um certo conservadorismo dentro do processo educacional, dessa base, né, que querem que tudo seja muito simples. E eu acredito que o processo educacional ele só acontece quando a gente vai falar dessa universalização da educação, da realidade. Você está me entendendo? Uhum, Quando a gente fala como o Brasil foi reconhecido como Brasil, ele foi invadido ou ele foi descoberto? uhum, Hoje a gente tem mais provocações em sala de aula. Então hoje eu acredito sim na educação, mas em contraponto eu vejo que existem pensamentos que ainda estão muito retrógrados, que não permitem, que querem conservar um método educacional que não calça mais a nossa realidade, até em premissa constitucional, até em premissa legislativa. Ou seja, os direitos estão assistindo às diversidades. Os direitos estão começando a ser efetivados diante disso. Então, não dá para se falar de educação básica sem falar dessa universalização, sem falar dessa singularidade que há em cada um de nós. Hoje em dia, eu acredito, porém, eu vejo que há contrapontos. E esse contraponto ele vem muito vamos lá, desse teor político, entende? uhum. É a minha preocupação. Mas eu acredito que tenha melhorado e muito. E a gente vê muito isso, vamos lá, nas provas que nós temos, igual o Enem, que é o Exame Nacional, que ele traz temáticas reais, nuas e cruas, existentes. As pessoas se enxergam ali. As Uhum. pessoas, a gente vê os nossos adolescentes debatendo sobre isso. Você me entende? Falando, contextualizando, contestando. Isso é importante. Então, eu acredito nessa educação de hoje em dia. Perfeito. E a educação básica que tu vivenciou?
Assim, qual a importância dela para ti agora? A importância da educação básica que eu vivenciei, e como eu mesma disse, eu agradeço muito por existir construções curriculares que me fizeram refletir condições humanas. Uhum. Você está me entendendo? Sim. Tipo, quando a gente falava sobre geografia, quando a gente falava sobre história, a todo momento nós fazemos história. Quando a gente falou sobre filosofia, e é esse o meu medo algumas vezes, voltando à pergunta anterior, o porquê que algumas vezes esses pensamentos conservadores querem tirar de uma matriz curricular matérias, né, disciplinas que fazem a gente contextualizar isso, que fazem a gente enxergar, refutar, filosofar, você me entende? Então, eu acredito dessa forma, pela pergunta que você me fez. Perfeito, perfeito. Nós estamos caminhando para a penúltima pergunta. E aí, vamos lá. Por meio da sua perspectiva vivenciada na educação básica, sentiu a falta de algo? Caso sim, essa coisa que você sentiu, essa lacuna, ela ainda persiste, ela ainda é encontrada atualmente? Ela, sim, eu acredito que ela seja encontrada, mas muito mais por esse domínio de relação social entre, vamos lá, escola e indivíduo. Uhum, Porque a escola ela não é só formada por alunos. Ela uhum, possui diretores, professores, ela possui uma base ali curricular comum. Você está me entendendo? Então, eu acredito que a gente, a nível de educação, nesse processo, a gente está indo bem. A questão é, esses profissionais, eles estão indo bem? uhum, Entende? Eu refuto isso porque, querendo ou não, infelizmente as pessoas elas não sabem desassociar questões individuais com a realidade. Eu posso acreditar em algo, eu posso crer em algo, mas até quando eu tenho que interferir diante de uma realidade que que o próprio processo educacional já pede para que você fale, já pede para que você contextualize. Entende? A uhum. gente Billy, vamos lá, numa simples reflexão. Educação sexual, que eu até um dia aprendi que é melhor a gente falar educação em sexualidade, porque sexualidade vai falar sobre afeto, vai falar sobre relação, vai falar sobre conflitos, ela vai falar de todos os, digamos lá, percursos que um indivíduo vai passar. Uhum. Você me entende? E já daria para a gente falar. Uma das coisas que eu tenho para pontuar aqui, para a gente não fugir um pouco, deveríamos falar sobre, sim, uma matéria específica sobre Constituição Federal, para a gente entender o que é respeito, que todo mundo tem direito. Não Uhum. existe diferenciação diante da legis, de verdade. Apesar de essa Constituição beber muito dessas garantias humanas, e a gente tem que olhar a historicidade de tudo isso, mas a gente tem que olhar que todos merecem direito, que todos merecem acesso à educação, que todos precisam ser respeitados diante da sua individualidade. Você está me entendendo? Não precisa a gente ir longe. Não é questão do que eu acho, é questão do que se é, para humanizar, falar da realidade. E no processo educacional, a gente percebe que há toda uma atualização para a gente falar sobre se ela está fluindo ou se ela não está fluindo. Verdade. Eu, às vezes, fico até pensando se a formação de professores, gestores, se eles de fato estão preparados e pensando para lidar com essa diversidade, porque não tem como fugir dessa diversidade dentro da sala de aula. Tipo assim, às vezes eu fico bastante preocupado, porque eu fico pensando até qual onde que isso se divide, sabe? Os preconceitos que a pessoa carrega, né? E a prática enquanto docente, a prática enquanto gestor, será que a pessoa, dentro do profissionalismo ali que exige, será que a pessoa conseguiria, esse professor, esse gestor, será que ele conseguiria, ou ela, né? Conseguiria
e ultrapassar essa barreira do preconceito que talvez ele ou ela carregue, sabe? Pensar no bem-estar biopsicossocial desse aluno ou dessa aluna, sabe? Às vezes eu fico pensando um pouco nessa perspectiva se a gente está preparado para isso. É isso mesmo. Porque quando a gente fala sobre atuação multidisciplinar dentro de um sistema educacional, Billy, a gente precisa falar a língua que existe. E o que me entristece é porque algumas instituições engessam isso de Uhum, maneira tradicional. Esse tradicionalismo, ele também vai versar com a realidade atual. A tradição de 20 anos atrás não é a mesma de hoje. uhum, As famílias já casaram de preto. O uhum, preto é. Hoje em dia a gente versa lá, vamos lá, com branco. Você tá me entendendo? A entendi. tradição também é dinâmica. A tradição também vai conversar com a realidade. A questão, como eu mesma disse, dentro desse processo, são os indivíduos que começam a querer refutar as questões. Mas eu quero refutar para que modo? Para que eu possa tolir o direito de alguém? Para que eu possa ceifar a vida de alguém? Para que eu possa fazer com que alguém não seja respeitado dentro de sala de aula? Para que eu deixe que o meu preconceito, que poderia ser resolvido, interfira nesse processo educacional de mediação de conflito. Eu tenho que fazer vários questionamentos, entende? Uhum. Não só como profissional, mas também como humano. Será que a escola básica ela tá como posso dizer? Eu não quero usar o termo preparada, mas será que ela está atualmente dentro dessa estrutura atual? Será que ela tem o que é possível para acolher essas crianças LGBTQIAPN+, atualmente? Não tem como a gente saber, né? Eu acredito algumas vezes, como eu mesma falei para você, em teoria, em alguns documentos, a gente vai ter essa provocação para falar sobre essa diversidade, Uhum, mas de uma maneira muito roteirizada. A gente vai uhum, falar sobre pessoas com deficiência, a gente vai falar sobre pessoas atípicas, a gente vai uhum. falar de povos originários e o seu processo educacional também, mas a gente trava quando a gente vai falar sobre população LGBTQIAPN+. Perfeito. A, a, uma trava que algumas vezes até pode ser invisível. A gente não liga em nenhum sistema, mas alguma coisa faz com que a gente pare. Perfeito. Aí, pra gente finalizar, eu gostaria de que tu fechasse teus olhos, tu imaginasse, voltasse no tempo agora, nesse momento, para Olivia, lá criança na educação básica, que tu poderia dizer para ela ali? Nossa, você é amada pelo jeito que você é. E eu tô aqui. Se você quiser falar do seu jeito, estar aqui para te escutar. Se você quiser só um abraço, tá tudo bem. Se você quiser que a gente brinque um pouquinho da sua maneira, Dene, eu vou estar aqui. Não importa, você é linda do jeito que você é. É isso aí, é isso aí. Muito obrigado por essa entrevista, por essa oportunidade incrível, né, de te entrevistar. E gostaria muito de te agradecer por te ter me dado esse tempo, né, por esse aprendizado. Porque eu sempre aprendo quando eu falo contigo, quando a gente conversa, eu sempre saio daqui já pensando em mais coisas, assim, e saio refletindo. E aí eu só tenho a te agradecer por isso, tá Eu bom? digo que é a mesma coisa. Eu acredito que aqui a gente está numa questão mesmo de empatia, de fraternidade. Eu gosto dessas palavras, de afeto, de aprendizagem. Você também é um profissional, Uhum. entende? Você também está incluso dentro de tudo isso. Eu também aprendo com você. Para mim, me deixa muito feliz que você é um aluno, vamos lá, um mestrando, que tem potencial,
né? E a gente percebe isso e que vai fazer a diferença. É por isso que eu acredito na educação. Por pessoas. É, é isso que me faz acreditar. É isso que me diz assim: olha, a gente vai fazer diferente. Não tá tão perto a coisa desafiadora, porém a gente precisa sim alimentar esse espírito de competência, de possibilidades, de esperança, porque senão a gente não sai do lugar. Porque o mal ele é capaz de nos consumir e a gente já percebe, né? Então, eu que tenho a agradecer, de verdade. Parabéns para você. Parabéns por esse momento, viu? E qualquer coisa, quando se trata de conhecimento, de provocações filosóficas, de psicologia, porque a psicologia também é política, estou aqui. Muito obrigado. Beijo. Então, boa noite, Olivia. Eu vou parar aqui de gravar, né? E aí eu me despeço de ti, tá bom? Daqui só um minuto. Então tá. Então, até a próxima. Até a próxima.